Oi pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo vocês vão aprender sobre fatoração, uma ferramenta matemática que pode te auxiliar em diversas situações. Primeiro, vamos compreender o que é a fatoração. Esse nome não é à toa, ele lembra fatores. Mas afinal, o que são fatores? Você já ouviu o ditado, a ordem dos fatores não altera o resultado? Então, ele vem da fatoração porque é realmente verdade. A ordem em que os fatores aparecem não altera o resultado. Mas qual resultado é esse? É o resultado de uma multiplicação. Na matemática, chamamos de fatores os números utilizados na multiplicação. Então, ao calcular 2 vezes 3 igual a 6, temos 2 e 3 como os fatores da multiplicação, que resulta em 6. Pessoal, até aqui você precisa saber responder o que são fatores na matemática, ok? Agora que você já sabe o que são fatores, você já pode me dizer quais são os fatores de qualquer continha de uma multiplicação que aparecer para você, correto? Mas e se eu te der um número apenas e te perguntar quais são os fatores desse número? Por exemplo, quais são os fatores do número 60? E do número 36? E do 1024? Aí que entra a fatoração, que é como se você repartisse um número em vários pedacinhos menores para encontrar seus fatores, como um quebra-cabeça. Vou tomar como exemplo o número 20. De quantas formas diferentes você consegue escrever o número 20? Eu pensei em algumas aqui. 10 mais 10, 15 mais 5, 2 vezes 10, 5 vezes 4, 20 vezes 1. Você pode ter pensado em outras, e se o resultado der 20, elas estão certas também. Mas afinal, dos exemplos que eu coloquei aqui na folha, quais deles são de fato fatorações? Se você respondeu que são os que possuem multiplicação, a resposta está corretíssima. E o que a gente pode observar até aqui? Que não existe apenas uma forma de fatorar um número. No caso do número 20, eu encontrei 3 tipos de fatorações diferentes. Mas afinal, qual delas é a melhor? Isso não tem uma resposta definitiva. A melhor forma vai depender do contexto em que você vai utilizar a ferramenta da fatoração. E eu vou mostrar alguns exemplos disso no próximo vídeo. Porém, tem uma forma de fatoração que pode auxiliar bastante e é muito importante que você conheça. A fatoração utilizando números primos. Se você não lembra o que são números primos, eu vou te lembrar. São números que são divisíveis por 1 e por eles mesmos apenas. Tem uma lista infinita deles, mas os que são mais importantes de lembrar são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e até aqui já tá bom. Por que essa forma de fatoração ajuda? Porque ela dá os menores fatores possíveis de um número, e isso pode ajudar muito em situações de simplificação e de contas mentais. Vamos ver isso na prática? Quais são os fatores comuns dos números 24 e 36? Ou seja, os fatores que se repetem em ambos os números. Eu poderia colocar os fatores do 24 como sendo 4 e 6, correto? Poderia fazer o mesmo com 36 e colocar os fatores 6 e 6. Tudo bem até aqui? Nesse exemplo, fica claro que o 6 é um fator comum dos dois números. Porém, será que o 6 é o único fator comum? Vamos fazer a fatoração com números primos para comparar. O 24 fatorado em números primos fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Já o número 36 fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E aí você pode fazer a continha de multiplicação para conferir, tá bom? O que percebemos aqui? Que temos os fatores 2, 2 e 3 como sendo comuns aos dois números. Isso mostra que não é apenas o 6 o fator comum entre 24 e 36, e sim o número 12, porque 2 vezes 2 vezes 3 resulta em 12. Se ficou alguma dúvida até aqui, assiste o vídeo novamente, porque assistir a segunda vez sempre deixa mais fácil, e se as dúvidas persistirem, anota e corre perguntar para o seu professor ou professora. Agora, pessoal, segue para o próximo vídeo que eu vou resolver alguns exemplos utilizando a ferramenta da fatoração. Bons estudos para vocês!